Olá, galera do nono ano. Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para comentar com vocês as questões da semana 1 do PET 5 de vocês. Acompanhem! Na primeira atividade, nós temos o texto com o seguinte título: 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço consegue, revela a pesquisa. Levantamento realizado pelo Ibope e encomendado pela Bayer apresenta raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros e mostra que a pandemia fez com que 25% das pessoas deixassem a atividade física de lado. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente. Esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas não são atividades associadas ao autocuidado pela maioria. As constatações fazem parte de uma pesquisa online nacional do Ibope, encomendada pela Bayer, para entender como a população cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Entre os achados mais relevantes, o levantamento revelou que 84% dos entrevistados buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas um terço deles consegue pôr em prática esses hábitos regularmente. O brasileiro atualmente entende que o cuidado com o próprio corpo e saúde traz como principais benefícios o estímulo do sistema imunológico, 31%, a diminuição da probabilidade de ficar doente, 25%, e a promoção do bem-estar, 21%. A pesquisa revelou ainda que os brasileiros veem a alimentação saudável como principal definição de autocuidado. 87% concordam que a saúde é resultado do que se come, e 81% dos entrevistados gostariam de se alimentar melhor. Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, 3 a 4 participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente, com dores nas costas e dor na cabeça, figurando no topo da lista, 38% e 31%, respectivamente. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior, com a dor presente no cotidiano de 82% das respondentes. Como consequência, cerca de um quarto dos entrevistados tomam algum analgésico pelo menos uma vez por semana. Percebam que esse texto foi produzido com o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa acerca de como o brasileiro vem se cuidando durante essa pandemia. Vejamos agora as questões propostas. Número 1. Qual a finalidade do texto? Ou seja, com que objetivo esse texto foi escrito? Então nós temos aí, pessoal, um texto informativo e ele está trazendo informações sobre o quê? Então, como nós vimos, ele traz informações sobre a pesquisa realizada. Número 2. Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Então, o texto apresenta sinônimos de autocuidado conforme a opinião da maioria dos brasileiros e outros sinônimos que essa mesma maioria ainda não reconhece. Vocês deverão colocar todos esses sinônimos para que a resposta de vocês fique completa. Número 3. Escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto. Em torno delas é que o texto é construído. Então, palavras-chave, pessoal, são palavras norteadoras, em torno das quais o texto é desenvolvido. Então, para responder essa questão, para encontrar essas palavras, é preciso pensar no assunto do texto. Esse assunto está relacionado a qual área do conhecimento? Saúde, educação, segurança, política, economia, tecnologia? Então, nós já sabemos que trata-se de um assunto da área da saúde. Sobre esse assunto, saúde, qual o tema tratado? E aí nós vamos ter o autocuidado. E acerca desse tema autocuidado, o que é que se diz? Então, a partir desse tema autocuidado, vocês vão achar mais 3 palavras norteadoras, ou seja, mais 3 palavras que ajudaram na construção desse texto. Número 4. Escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto.
Então, vocês vão voltar aos parágrafos e encontrar as ideias centrais de cada um deles. O que é mais importante no primeiro parágrafo? Qual a ideia mais importante? No segundo e no terceiro. Então, é dessa forma que vocês vão proceder. Número 5. Qual o assunto tratado no texto? Então, nós já comentamos, que está falando sobre uma pesquisa que foi realizada acerca do autocuidado nesse período de pandemia. E número 6, que circunstâncias levaram à realização da pesquisa? Se vocês retomarem o primeiro parágrafo, lá está dizendo o porquê de a Bayer viabilizar essa pesquisa, né? Por que ela quis fazer essa pesquisa? Então tá lá, para entender como a população cuida de si, o que significa autocuidado para esse público, né, que é o público brasileiro, e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. A seguir, nós temos a retomada de algumas das figuras de linguagem que nós vimos no início do ano. Então, figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentidos nos textos. Então, são ferramentas expressivas, né? Você utiliza para expressar melhor aquilo que você quer dizer. Não só nos textos, mas no dia a dia, nós também utilizamos essas ferramentas, esses recursos. Vejam alguns desses recursos. Metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. A metáfora nada mais é do que uma comparação mental. Não tem a qualidade comum nem o termo comparativo. Exemplo: a vida é uma nuvem que voa. Então, vida está sendo comparado à nuvem. A característica comum entre vida e nuvem fica para a interpretação do leitor. Por isso que é uma comparação mental. Metonímia é a transposição de significados considerando a parte pelo todo. Exemplo: costumava ler Shakespeare. Então, ali, em vez de falar que estava lendo o livro, falou que estava lendo Shakespeare, que é o autor. Então, houve uma troca de palavras e entre essas palavras existe muita similaridade, né, de sentido. Hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, é um recurso estilístico que confere exagero à expressão, há uma ampliação daquilo que se quer dizer, né? Então, uma ideia aumentada da situação vivenciada pelo produtor do texto, né? Então, vejam bem: quase morri de estudar, chorei rios de lágrimas. Então, são expressões exageradas, né? Não foi exatamente daquela forma, houve apenas uma ampliação da ideia. Eufemismo, utilizado para suavizar o discurso. O eufemismo, gente, é uma figura de linguagem contrária à hipérbole. Enquanto na hipérbole há uma ampliação da ideia, há um exagero, no eufemismo há uma suavização da ideia, uma diminuição da ideia, tornando-a sem importância. Então, quando se usa o eufemismo, é para que não cause tanto impacto no outro, né? Então, recurso para diminuir o impacto de determinada coisa, ou de determinada expressão, de determinada ideia no outro, né? Então, vejam: entregou a alma a Deus. Para não dizer que a pessoa morreu, a gente fala que ela entregou a alma a Deus. É uma forma mais suave de dizer que ela morreu. Outro exemplo: quando o presidente diz que o Covid-19 é apenas uma gripezinha, ele também está suavizando a ideia, né? Está passando a ideia de que esse vírus não é tão nocivo como as mortes, a quantidade de mortes no país está confirmando, né? Personificação ou prosopopeia, atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres inanimados. Na apostila, eles colocaram seres irracionais. Não são seres irracionais, eles são seres sem vida. Você atribui qualidades humanas a seres sem vida.
Por exemplo, um jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim não olha, não é gente, né? Então, por isso temos aí a personificação. Você está dando uma qualidade humana a um ser que não tem vida. Depois, antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, antônimos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então, utilizou guerra e paz, né? Que são palavras de sentidos opostos. Então, isso configura-se como antítese. Pleonasmo, repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar ou para expressar melhor o significado. Exemplo, a mim me parece que isso está errado. Então, a mim, usou logo em seguida o me, que é a mesma coisa, né? Mesma ideia. Então, aí nós temos um pleonasmo. Existem os pleonasmos viciosos, como, por exemplo, entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo. Então, esses aí são pleonasmos viciosos. E também tem os pleonasmos cultos. Exemplos: chovia uma triste chuva de resignação. Manuel Bandeira. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. E rir meu riso e derramar meu pranto. Este é de Vinícius de Moraes. Vejamos algumas questões. Leia os textos e indique qual figura de linguagem foi utilizada em cada um deles. Então, lá no formulário, eu coloquei da seguinte forma: eu coloquei a imagem e embaixo vocês têm de colocar o nome da figura de linguagem, porque lá não tem outra maneira de fazer, tá, pessoal? Então, preste atenção nisso. Vejamos, então. Limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida. Qual seria o recurso de linguagem utilizada nesse texto? Então, vocês voltem às figuras que eu acabei de dizer para vocês, vejam o significado de cada uma para que vocês possam responder. Essa eu não vou dizer para vocês não, tá? Segunda atividade, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Então, mais uma vez, retomem as figuras lá para vocês descobrirem de qual figura se trata neste caso. Terceira atividade. 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Essa é fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima atividade. Número 2. Qual a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Vocês viram que esses textos são textos publicitários, ou seja, eles estão fazendo propaganda de alguma coisa. Eles fizeram propaganda de pet shop, eles fizeram propaganda de chocolate, né? Então, provavelmente, essas figuras de linguagem foram utilizadas para tornar o texto mais atraente e despertar o interesse do leitor pelo produto. Número 3. Tente reparar nos textos que lê do cotidiano, para a escola ou para outras finalidades, se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Então, essa questão é mais uma questão de pesquisa mesmo. Vocês vão pesquisar nos textos do dia a dia essas figuras de linguagem que nós vimos. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. Vou deixando aí para vocês uma mensagem. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço.